Souza Silva. Obrigada. Então, pessoal, eu sou Alice Figueiredo, estou coordenadora estadual de imunização. A nossa reunião ela vai ser bem objetiva, breve. Nós vamos deixar os apontamentos, questionamentos, dúvidas, apenas para o final da reunião. Nós temos um tema importante para discutirmos nessa reunião, que é sobre a estratégia de atualização da caderneta de vacinação dos menores de 15 anos de idade. Então, inclusive, esse documento, ele já foi compartilhado com todos vocês, que foi um ofício circular do Ministério da Saúde, número 302. Então, qual é o objetivo da estratégia de atualização da caderneta de vacinação para este ano, o ano de 2025? Nós temos o resgate de crianças e adolescentes menores de 15 anos não vacinados ou com esquemas em atraso e atualizar conforme o calendário nacional de vacinação. Então, a gente tem, para também nos nortear acerca das nossas atualização, das incorporações de vacinas, né, de imunobiológico, assim também como é, de orientação de novos esquemas, né, de vacinação, a gente tem aí a instrução normativa do Calendário Nacional de Vacinação 2025, disponível também para vocês em todos os nossos meios de comunicação, que é encaminhado. Então, lá a gente tem todas essas atualizações conforme o calendário, a nota instrutiva, né, normativa do Calendário Nacional de Vacinação 2025. Então, a estratégia é essa, né, de atualizar e resgatar crianças e adolescentes menores de 15 anos não vacinados ou com esquemas em atraso. Para que data está prevista o início dessa estratégia? A partir do dia 6 de outubro, nós vamos ficar esse mês de outubro trabalhando essa estratégia, atualizando os esquemas vacinais, buscando, né, fazendo buscativas dessas crianças, desses adolescentes menores de 15 anos de idade. E teremos um dia D, que será no dia 18 de outubro. Então, esse dia D, eu quero aqui comunicar a todos vocês que é um dia aonde todos os estados, né, as federações, a nível de nacional, nós estaremos realizando esse dia D, o dia D que será realizado no dia 18 de outubro, e é claro, os municípios, essa é uma sugestão do Ministério da Saúde, os estados adotaram esta data, né, para a realização dessa mobilização social, e nós estamos também sugerindo para os municípios. Então, eu peço, por favor, que esta comunicação ela chegue, até porque isso já foi oficializado aos secretários de saúde, aos gestores, para que o município ele possa estar o máximo de municípios reunidos com suas equipes, segundo a sua realidade, montando as suas estratégias, para que nesse dia nós possamos estar todos alinhados nesta mobilização social, que é o dia D da estratégia de atualização da caderneta de vacinação 2025. E a gente fala um pouquinho aqui do financiamento, no que se diz respeito à estratégia, e traz até um alerta para os municípios que ainda não utilizaram seus recursos, esses recursos financeiros que já foram compartilhado com vocês, inclusive a portaria, né? Quando a portaria ela foi publicada, e a portaria, como vocês estão vendo aqui, de número 6715, desde março, que estabelece esse incentivo financeiro de custeio, de caráter excepcional e temporário, exatamente para desenvolver as estratégias de vacinação nas escolas e outras ações
para a atualização da caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. E nós fazemos esse alerta que após a publicação do dia 17 de março, logo no início do ano, né, do primeiro semestre, esse recurso ele já estava com 30 dias pós disponibilizados nos cofres públicos, né, dos respectivos municípios. Então, fica um alerta também nosso para que os municípios estejam atentos a esses recursos, porque muitos municípios ainda nem sequer utilizaram esse recurso. Então, é bom entrar, né, cada coordenação, entrar comunicar, né, os setores financeiros, né, das secretarias municipais para saber como é que está o andamento desse recurso. A oportunidade que nós teremos com essa estratégia de atualização da caderneta é que o Estado do Maranhão, ele está intensificando a vacinação contra o sarampo. Então, hoje, essa intensificação ela já está acontecendo em todo o país, porém, alguns estados, essa estratégia foi ampliada em relação à dose zero, com a recomendação da dose zero. Então, o estado do Maranhão, ele está dentro desses municípios que já estamos trabalhando a intensificação de vacinação contra o sarampo com a dose zero. Então, na oportunidade da estratégia, que vai iniciar no dia 6 de outubro, nós estaremos intensificando a vacinação contra o sarampo para crianças a partir de 6 meses a 59 anos de idade. Então, a partir dos 6 meses, para as crianças que ainda não receberam a sua dose zero, nós precisamos intensificar e, é claro, no acolhimento da família, onde esses pais vão estar se deslocando para esses pontos de vacinação ou as salas de vacina, nós estaremos também aproveitando a oportunidade, vacinando as pessoas que ainda não têm vacina contra o sarampo, nenhum componente das vacinas, ou atualizando os esquemas vacinais. Então, a gente tem aí a nota técnica número 49 de 2025, que fala exatamente sobre as recomendações para a dose zero. E deixando claro que a dose zero, ela será utilizada está sendo utilizada dentro dessa estratégia já da intensificação contra o sarampo. Nós estamos utilizando a vacina dupla viral, que é do laboratório Biomanguinhos, que tem uma idade indicada de 6 a 8 meses e 29 dias, e é contraindicada para gestantes. E a tríplice viral da Sero, que está sendo indicada com a idade a partir de 9 meses, tem contraindicação para crianças, para gestantes, crianças no caso, com alergia à proteína do leite de vaca, APLV, e pessoas com imunossupressão grave. Temos a tríplice viral biomanguinhos, porém, é somente para dizer para vocês, a título de informação, que ela é utilizada a partir de 6 meses e está contraindicada para gestantes e pessoas com imunossupressão grave, porém, esta vacina da tríplice viral do laboratório Biomanguinhos, nós ainda estamos por receber, né? Estamos aguardando aí a liberação do Ministério da Saúde. E temos a tetraviral a partir de 12 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, e está contraindicada para gestantes e pessoas com imunossupressão grave. Então, a gente tem hoje, dentro do portfólio de utilização, de distribuição nas salas de vacina, a dupla viral, a tríplice viral, a Sero, né, do laboratório Sero, e temos a vacina tetraviral. Então, são essas as vacinas que nós estaremos utilizando na oportunidade da estratégia de atualização da caderneta de vacinação. Outra oportunidade que nós vamos utilizar a estratégia de atualização da caderneta é exatamente a vacina HPV.
Então, nós estamos aí numa intensificação de vacinação, de busca, né, dos não vacinados com a vacina HPV, no caso de jovens de ambos os sexos, de 15 a 19 anos. Então, é também uma oportunidade para nós estarmos traçando estratégias, inclusive com atores que vão contribuir para o alcance, né, desta oferta relacionada a esse público. Nós temos uma meta de jovens nessa faixa etária que já deveriam estar vacinados na idade, né, que é preconizada pelo Ministério da Saúde, que seria de 9 a 14 anos de idade, mas por algum motivo estes jovens não foram vacinados na idade recomendada. Então, na oportunidade da estratégia de atualização da caderneta, nós estaremos também traçando estratégias, fazendo um movimento, trazendo informação, comunicação. E esta semana, tem 2 semanas que nós estamos comunicando maciçamente em todos os veículos de comunicação que o Estado dispõe, que o governo dispõe, juntamente com a comunicação externa, que são os meios, né, os veículos de imprensas, para que a gente possa estar alcançando e falando mais sobre a doença, do HPV, falando mais da importância da vacinação, fazendo esse chamamento e trazendo os atores que poderão nos ajudar em relação a esta busca dos não vacinados, desses jovens de 15 a 19 anos. Então, a gente tem esse comunicado, né, do Ministério da Saúde e nós temos uma vigência. Então, por isso que nós temos que comunicar mais, falar mais sobre a vacina, falar mais sobre a doença. Por quê? Porque nós temos até dezembro de 2025 para poder atualizar esses jovens, vacinar, na verdade, porque são jovens que estão suscetíveis e que ainda não foram vacinados com a vacina do HPV. Então, a oportunidade que a gente vai ter a partir do dia 6 de outubro até 31 é exatamente o momento em que a gente pode também estar realizando esse resgate. Então, como eu disse para vocês, esta reunião seria muito breve. Por quê? Porque nós temos aí é, essa comunicação que não estava exatamente no comunicado, né, inicial, falando da estratégia de atualização da caderneta de vacinação da criança e adolescente menores de 18, não vinha falando sobre as oportunidades. Então, o Ministério ontem mesmo fez uma reunião com todos os estados e esta coordenação se posicionou para trazer logo essas informações para vocês. Então, as oportunidades intensificar a vacina do sarampo a partir de 6 meses de idade até 59 anos e intensificar a vacinação de resgate dos não vacinados dos jovens dos ambos os sexos de 15 a 19 anos de idade. Então, é essa a nossa oportunidade para que a gente possa aí balizar, inclusive, as nossas informações, já comunicar aos nossos gestores de todo o movimento que já vai estar acontecendo desta estratégia de atualização da caderneta de vacinação 2025 em outubro. Então, vamos fazer um grande evento, vamos comunicar o máximo possível, né? Já conversando com as nossas equipes, já tem municípios já se organizando com suas equipes, estratégia saúde da família, agentes comunitários de saúde, com seus gestores, para saber fazer, na verdade, é fazer esse planejamento de tudo que vocês necessitam para essa estratégia e principalmente pensando no dia D, né? No dia D, que será no dia 18 de outubro. Então, vale a pena a gente estar comunicando às nossas equipes, aos nossos gestores,
aos nossos gestores, porque nós estaremos fazendo esse movimento. E é claro, é praticamente a nossa última, eu acredito, né? A nossa última estratégia de intensificação do ano será esta multivacinação. Então, a gente conta com a presença e a participação de todos. Nós estaremos, semana que vem, nós vamos estar em algumas regionais específicas, como a regional de Presidente Dutra e Barra do Corda. Estaremos também com Santo Inês e Bacabal. Então, esses são as atualizações, as informações que nós gostaríamos de passar para todos vocês e peço que esta informação seja amplamente informada. E qualquer dúvida que vocês estiverem ou ajuda, essa coordenação está à disposição de vocês, tá certo? Então, para quem quiser perguntar, tirar alguma dúvida, a gente vai abrir agora. Só peço que levante a mãozinha aí, façam suas perguntas, porque aqui no chat está tudo certo. E obrigada pela participação de todos. Esta apresentação, assim que terminar aqui, a gente já disponibiliza para vocês no grupo, tá? Nos grupos e os apoiadores também, os RTs desta coordenação também vai estar compartilhando nos grupos. Tá certo, pessoal? Quem quiser perguntar, a gente tem aí 10 minutinhos para a gente poder conversar. Alguma dúvida? Não se esqueçam de preencher lá o link. Vai lá no chat da reunião, que tem um link, né? É um formulário de participação. Só você clicar, não saia da reunião sem antes clicar. Alguém quer Alice, perguntar? Pois não? Alice e Neilde aqui. É que na hora que eu acho que você falou, minha internet aqui falhou. Mas eu queria saber se a gente vai continuar com a dose zero nessa Vamos. intensificação. Vamos, assim. É claro, se ainda tem crianças a vacinar, porque é um quantitativo pequeno, né, dos municípios, se ainda tem criança, aí a gente precisa intensificar. Então, se eu ainda tenho ali de 100 crianças, eu só vacinei 80. Então, essa intensificação, pessoal, de sarampo, ela vai até dezembro ou até o Ministério falar que não há mais necessidade de nós estarmos realizando. Mas nós Ok, estaremos comunicando para vocês. Agora, uma coisa importante que eu queria falar para todos que aqui estão. Até amanhã, as regionais, elas precisam entregar os pedidos de vocês de imunobiológico, certo, pessoal? Então, o que que eu peço para vocês? Aumentem o quantitativo relacionado a HPV. Nós temos vacinas para atender a faixa etária de rotina de 9 a 14 e a faixa etária de resgate de não vacinado de 15 a 19. Então, peçam mais vacinas. Se organizem para poder fazer o resgate também dessas crianças, entenderam? Desses jovens. Então, solicitem. Se Alice, eu já mandei meu pedido. Fale com a regional, liguem para a regional e diz, regional, eu vou precisar aumentar meu quantitativo. E outra discussão que a gente está tendo, e eu vou aproveitar essa oportunidade, é falar sobre a BCG. Nós estamos aí com um diagnóstico a respeito das nossas coberturas vacinais e quais têm sido os nossos gargalos em relação a essa vacina. Então, qual é a orientação que a gente está passando? Pessoal, nas suas referências de vacinação de BCG, abram esta vacina de segunda a sexta. Alice, eu tenho uma referência, mas eu só abro na segunda. Não, pessoal, abrem de segunda a sexta. Se tiver demanda, tem que ter oferta. Entenderam?
Agora, o que a gente não pode fazer, mas ali são 19, vou abrir só para uma, abra só para uma, porque o importante é a gente salvar pessoas, salvar as crianças e não permitir que essas crianças adoeçam por doenças imunopreveníveis. Então, nós temos vacinas suficientes para estar atendendo a demanda de vocês. Agora, se organizem para isso. Por quê? Porque a vacina ela vai para a população, a vacina não vai para as UBSs. Então, se eu tenho uma UBS ou duas UBSs de, de referência, essa UBS, se tiver demanda, se chegar uma mãezinha com RN para se vacinar com BCG, se abre essa vacina e se for para perder as 19 doses, pessoal, se perde. Mas nós não vamos deixar essa criança voltar sem se vacinar e essa mãe, porque só vai abrir quarta-feira, porque só vai abrir quinta-feira. A gente não vai trabalhar assim. Esses casos, apenas se nós estivéssemos desabastecidos, aí vocês receberiam um comunicado desta Secretaria de Estado da Saúde informando a vocês que nós estamos com desabastecimento e aí a gente vai fazer esses tipos de estratégia para a gente ter e otimizar as doses no momento da oferta. Então, é uma comunicação que eu quero passar para vocês a respeito da BCG. Façam a programação, já contando população, estoque estratégico e perdas, porque frasco aberto é frasco que, pessoal, utilizado. Multidose é isso. Monodose é isso. Abriu, já é frasco utilizado. Por quê? Porque se eu não utilizar todas as doses, principalmente essas que são reconstituídas, que é 6 horas, 8 horas após a abertura do frasco, é, ela já vai ter que ser desprezadas. Então, eu espero que a gente esteja alinhado e todos os municípios aqui balizados a respeito desta informação sobre a BCG. A Yara, pois não, Yara? Yara, tem mais alguém? Yara, Josilene, Josilene, pode falar. Oi, Alice, aqui é a Josilene Coelho Neto. Eu gostaria de saber sobre a Pfizer para menores de Uhum, porque a gente está recebendo poucas doses, né? E é, sobre também a influenza, se a gente tem alguma data também para estar recebendo também. beleza, vamos lá. Sobre a Pfizer, todas essas solicitações das vacinas COVID, elas estão sendo feitas automaticamente. Então, nós, os estados, eles não, a gente só recebe o que eles enviam, entende? Não é mais assim, eu tenho as solicitações de 30 mil doses de Pfizer pediátrica, 30 de adulto, não. O Ministério, ele faz essa cotação, faz a partilha dos estados e encaminha. E de fato e de verdade, nós temos recebido muito, muito pouco. O quantitativo nosso tem sido muito abaixo daquilo que é solicitado. Só que me parece que essa semana, né, esse mês, essa semana não, esse mês, nós já estaremos recebendo uma demanda um pouco maior. Mas deixando claro que o Estado, Josilene, ele não coloca no seu CIES o quantitativo. A gente pode até colocar como a gente coloca, porém, eles sempre colocam lá para a gente que esta entrega, essa distribuição, ela é automática. Mas eu acredito que a gente já vai ter aí pelo menos uma melhora nesses quantitativos. A respeito da influenza, eu recebi uma boa notícia, que a gente vai receber um quantitativo desta vacina da influenza, porém, esta vacina, ela é uma retaguarda para atender principalmente os grupos prioritários.
Não é uma vacina para grupos que não são contemplados nesse rol das prioridades. Então, nós estaremos atendendo, e aí vocês precisam fazer esse planejamento muito bem feito, porque eu não sei se nós iremos receber outras remessas, então eu não vou deixar aqui para vocês nenhuma informação acerca disso, mas, Josilene, a gente vai estar sim recebendo uma remessa dessa vacina da influenza, e aí vocês já fazem toda essa captação dos grupos prioritários, das crianças, das gestantes, dos idosos, porque são essas pessoas, esses grupos, eles são, inclusive, de vacinação de rotina, né? Então, é para a gente manter aí esta retaguarda em relação a essa vacina, tá? Tudo bem? Silvia? Silva, é alguém que está com a Oi, mão Alice, é levantada? Ah, tá. Fernanda. Boa tarde. Oi, Fernanda. Deixa eu Boa só, é tarde, meu porque bem. eu já consegui entrar atrasada e eu só peguei uma parte que tu falaste em relação a fazer o pedido até amanhã, que é sábado, né? É o Ah, é. pedido de vacina? Eu Sim, não na consegui entender verdade, tá direito. certo. Porque é até o dia 20 que a regional recebe esses pedidos, né? Isso, vocês consolidam e enviam para a nossa região, a nossa central, a Isso, SEAD. isso. Nesse caso seria 22, porque amanhã é sábado. Então, Mas quem já fez, porque é no isso que eu nosso estou caso já foi falando. feito. É isso que eu estou dizendo. Quem já fez, os municípios que necessitam acrescentar, né, um valor, um quantitativo maior em relação a algumas vacinas, então a gente vai dar oportunidade para eles fazerem isso, desde que segunda-feira a gente já tenha isso consolidado. Isso aqui eu nem acordei com a SEAD. Isso aqui está sendo por minha conta e eu vou passar isso para a SEAD. Então, os municípios que quiserem acrescentar um quantitativo a mais, BCG, HPV, principalmente, porque nós temos vacina suficiente para atender, sarampo, nós temos vacinas para atender. Então, assim, que já façam isso. Então, Fernanda, e os regionais que estão aqui presentes, é importante vocês fazerem esse comunicado logo hoje para nos seus grupos, né? Que são mais rápidos, para que a gente possa ter se consolidado até segunda. Pronto, obrigada, Alice. Nada, meu bem. Eliane. Pessoal, vou só abaixando a mãozinha aí de vocês. Quem já foi respondido, acho que é o Ezequiel aqui, né? Antes da Eliane. Ezequiel. Boa tarde. A minha dúvida é com relação à inserção nos sistemas. Vai ser como? Vai ser intensificação, rotina, campanha discriminada? Pronto, Ezequiel. Muito oportuna a sua pergunta. Nós estaremos recebendo, acho que daqui a 2 semanas, no máximo, segundo o Ministério, até menos do que isso, o nosso informe a respeito da estratégia, que eles já falaram que vai ser bem sucinto, bem objetivo e vai trazer essas informações mais detalhadas, né, sobre o registro de doses, sobre todas estas orientações que a gente está passando aqui para vocês. A gente vai ter o informe do Ministério e aí a gente vai compartilhar com vocês. Tá bom? Na verdade, o chamamento dessa reunião é só para que vocês já comecem a estar se alinhando, né? E já se organizando no que se diz respeito a essa estratégia. Tá certo? Agora é a Eliane. A minha dúvida era essa, que é porque meu microfone aqui não deu certo, é Yara que está falando. A Yara, tá. Ah, Pronto, Yara. A gente vai compartilhar com vocês assim que eles encaminharem, tá bom? tudo bem, então, obrigada. Alice, boa tarde. Nada. Boa tarde. E Alice, é sobre a dupla viral. A dupla viral recebeu aqui no município de Moço, recebemos 5 frascos, né? 50 doses. Até agora, com toda a mobilização, desde o início, a gente conseguiu abrir um. Por quê?
Porque assim, a gente está criando uma estratégia com os ACS. Os ACS é que apontam direitinho onde é que estão as crianças de 6 a 8 meses. Então, eu comecei a fazer o bloqueio pela sede, né? Em outras idades, a gente consegue fazer, porque a gente faz com a Serum, né, que é de 9 meses em diante, a gente faz com a Serum, que hoje nós temos a Serum, tanto de 10 doses quanto de uma dose, né? Então, essa de uma dose é muito bom para que a gente assim, trabalhe de uma forma sem estragar a dose. Perfeito. Se todos fossem assim, é muito bom. E aí, falando da dupla viral, a dupla viral, ela é 10 doses. Então, a gente conseguiu fazer toda a mobilização e ainda consegui fazer o frasco. Hoje eu estou fazendo um agendamento para que a gente não estrague as doses e ainda não consegui fechar outro frasco, Alice, dentro do município, assim, dentro da sede, até na zona rural. Estou pegando os levantamentos deles, mas a gente ainda não conseguiu. Então, de 6 a 8 meses, entendeu? Que entra na dupla viral. Agora, a minha pergunta é, eu posso abrir esse frasco, assim, porque a nossa realidade aqui é muito distante um povoado de um do outro, entendeu? Então, fica muito difícil, até para a estratégia, abrir o frasco em um povoado e fazer outro em outro povoado muito distante. Aí fica, assim, uma coisa, assim, muito ruim. Então, eu queria, assim, uma orientação sua. Como é que eu faço? Para que a gente não estrague tanta dose, entendeu? Tá. Então, assim, a estratégia que você está utilizando é uma estratégia excelente, até porque a dupla viral, nós não temos mais expectativa de recebimento dessa vacina. A gente está com a expectativa de receber agora a tríplice viral da Biomanguinhos, né, do laboratório Biomanguinhos. Porém, a estratégia que você está utilizando, ela é correta, até porque você está tentando otimizar e por conta do quantitativo de crianças que você tem, que não é esse quantitativo exorbitante, né? É um quantitativo pequeno, mas e você tem esse período para intensificar. Então não se preocupe se, porque eu tenho que correr, porque a intensificação terminando, acabou a intensificação de jeito nenhum. Então, o ideal e o correto é que essa intensificação ela só termine quando você finalizar a vacinação do teu público, ou pelo menos 95% desse público, entendeu? Mas está tranquilo. Agora para outubro a gente tem uma expectativa já de receber a tríplice viral Biomanguinhos. E essa dupla viral ela tem vencimento até dezembro, entendeu? Então, eu É. acho que está corretíssima. Continue com sua estratégia e, é claro, né, tendo essa parceria com os ACS, com a estratégia, é isso aí. E aí tem uma equipe que ela, agora há pouco, ela me disse, Eliane, eu tenho cinco de 6 a 8 meses dentro da minha área, só que fica muito distante de um para o outro. Agora eu estou pensando como fazer para que ela leve esse frasco, só que 5, ela aplicando 5, ainda vai ficar 5 doses, né? Ainda tem isso ainda, 5 doses. Aí, meu Deus, como é que eu Mas faço? aí já tem demanda, então tem que fazer, Pois é, entendeu? eu A tô, eu partir tô de 6 meses. Sim, aí o que que eu estou fazendo? Eu estou querendo abrir aqui para a gente fazer de uns acessos que eu já estou até entrando em contato agora, para a gente abrir aqui, fazer dessas crianças daqui e levar o outro para fazer desses que estão faltando na zona rural, para a gente fechar um frasco, para que não estrague no Perfeito, desenvolvimento. Tá bom? perfeito. Aí, tem Tá, relação Eliane? à Pfizer. A Pfizer, nós assim, teve um quantitativo, Alice, porque são 10 semanas, e após o descongelamento, né? A fase pediátrica. Então, nós estamos com um quantitativo que até venceu agora, sem a gente ter diluente. E eu já venho pedindo, agora o que veio agora, nós recebemos quantos frascos, Vera? De Pfizer pediátrica, recebemos agora um quantitativo pouco. Graças a Deus veio com o cloreto, né, com o diluente. Só que os antigos a gente está sem utilizar porque eu já venho pedindo esse diluente já há um dia e nós estamos sem o Ah, diluente para estar usando a Eliane, pediátrica. você tem o meu contato, aliás, vocês têm o meu contato pessoal. Se vocês não estão conseguindo e está numa angústia como essa, me mandem mensagem para a gente poder agilizar o processo. Então, tu estás sem este diluente, certo? Tá bom, Tu tá certo. tem, tu tens a vacina, só não tem o diluente, é isso? Isso, da fase Ah, pediátrica. tá É, certo.
Pois eu já vou colocar aqui. Recebemos agora, dia 11/9, recebemos três frascos. Então, esses 3 frascos já vieram com o diluente. Já os antigos que nós temos na nossa rede de frio, está sem o diluente. E eu já venho pedindo, ele já vai até entrar no período de vencimento e a gente não utilizou por conta disso. Tá certo. Eu vou te dar uma resposta a respeito disso aqui, tá? Tá certo. Obrigada, viu, Alice? Nada, meu bem. Tá, tchau, boa tarde. Boa tarde. Margarete. Margarete, eu acho que é assim. Isso, Maria Margarete. Boa tarde, gente. Boa tarde, Alice. Boa tarde. A minha pergunta eram 3, mas a respeito da dupla viral tu já respondeste. Um dos meus questionamentos é sobre a vacina da influenza, que você acabou de dar uma boa notícia, dizendo que a gente vai receber ainda um quantitativos, que inclusive eu fiz até um pedido extra via regional para que enviasse para vocês. Mas, assim, a gente não vai poder pedir quantitativo. Vai chegar e o Estado é que vai distribuir, correto? Correto. Esta distribuição é automática. É Nós é que automática. enviamos para vocês. Tá ok. Agora, a minha outra pergunta é a respeito da vacina da dengue, da Qdengue. Nós recebemos um quantitativo... desliga seu áudio, querida. Desliga seu áudio. Pessoal, quem está com os seus áudios ligados? Quem é aí, Silvia? E Alice, quando tá assim, é porque tem mais de uma pessoa no mesmo ambiente conectada, aí fica dando interferência. Mas tem a Aparecida aqui que está com o áudio aberto. Aparecida de São Domingos do Azeitão. Oi, Aparecida, fecha seu áudio, por favor. Só fechar o áudio para a gente, Aparecida. Vamos lá, Margarete. Obrigada. Tá, minha segunda pergunta é sobre a vacina da dengue, Alice. Tá, porque é o bora. seguinte, na hora da diluição, num povoadozinho, como ela espuma muito, por mais que a gente tenha feito todo o treinamento, uma vacinadora perdeu 2 diluentes. Então, eu estou com o mesmo problema da colega. Eu estou com a vacina, mas eu estou sem o diluente Nossa, da dengue. eu vou Aí lhe eu tô informar a respeito desse diluente da dengue, que eu acredito Entendeu? que Eu ele vem exatamente de acordo com... Olha, eu fiz de tudo, mas não consegui. Aí eu tô com 2 vacinas para D2, entendeu? Por exemplo, que seria da D1, eu tô com 2 frasquinhos, porque eu tô já com a D2 agora para início de outubro. Inclusive, graças a Deus, a aceitação foi bem maravilhosa no nosso município. Entendeu? Nós fizemos, só não fiz 100% por causa desse dor diluente que ficou faltando. E aí eu queria ver com você a questão de se tem como mandar, se tem esse diluente, para que aí a gente poderia aproveitar ela como uma primeira dose em outro, até que chegasse mais vacina e viesse. Eu vou te dar uma resposta, Margarete, mas também pode me cobrar também aqui no WhatsApp, mas eu acredito que vai ser dose perdida. Perdida, Porém, né? eu vou te dar o retorno, Tá ok, tá bom? então. Tá certo. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Nada, boa tarde. Alguém mais? Josilene, acho que a gente já conversou. Alguém mais? Alguma dúvida, pessoal? Letícia. Vamos lá, Oi, Alice, Letícia. boa tarde. Boa Alice, a tarde. minha dúvida era sobre de uma das colegas que perguntou, né, sobre o pedido. É porque nós recebemos 50 doses, né? São 5 frascos. E nós temos 6 estratégias, né? E elas não. Boa parte delas não ficam próximas umas das outras. E aí era sobre o estoque de dupla viral para o público de 6 a 8 meses. Se no caso a gente iria receber mais. Tá.
nós não temos, nesta remessa, a gente não recebeu mais, por quê? Porque, como eu falei anteriormente, a gente está com expectativa para esse próximo mês de outubro de receber a tríplice viral Biomanguinhos. Porque a Biomanguinhos é de 6 meses em diante, né? A partir de 6 meses. A questão mesmo da dupla viral, ela veio para a gente só porque nós precisávamos iniciar a dose zero e a Cero não tem indicação para menores de 9 meses. Por isso que a dupla viral veio, por quê? Porque a Biomanguinhos estava, né, sem a produção da tríplice viral. Então, não se preocupem na utilização das doses da dupla viral, porque a gente tem uma expectativa de receber para o mês seguinte, né, o mês de outubro, da estratégia, já a vacina da tríplice viral Biomanguinhos, certo, Letícia? De, eh, das doses da dupla viral, eu acredito que a gente não vai mais receber. Vocês vão receber a partir de então, tríplice viral Biomanguinhos. Tá certo? Tá ok, tá certo. Essa Aí era a só gente a minha vai dúvida. comunicando vocês. Olha, pessoal, a partir de agora vamos receber, vamos estar encaminhando tríplice viral Biomanguinhos. Não se preocupem, porque a gente vai intensificar e vocês só vão esgotar vão só esgotando as possibilidades, na verdade, para alcançar essas crianças, para a gente não deixar nenhuma dessas crianças que tem indicação de dose zeros, né, que são crianças de 6 meses a menores de 1 ano, sem se vacinar, tá? Inclusive, nessa estratégia de atualização da caderneta de vacinação, qual é a orientação da gente? Desta coordenação, é que vocês, inclusive, intensifiquem, pessoal, nessas áreas que são descobertas. Ah, mas nós não temos ACS, nós não temos pessoas que atendem às demandas nas áreas não cobertas. Porque, na verdade, as não cobertas é que vão nos dar, né, problemas. Então, fechem com a gestão e com as equipes a estratégia de estarem avançando no território de vocês, mesmo nas áreas descobertas, porque é de lá que vão sair as situações, tá certo? É uma orientação. Márcia, Oi, boa tarde. boa tarde. Eu só queria saber com você, mais para intensificar a vacina do Covid da influenza. Tá? E, Márcia, eu quase não estou te escutando, tá muito ruim. Pode Tá me repetir, por ouvindo? favor? Sim, melhorou. Eu queria saber quais as estratégias que vocês estão fazendo para conseguir a intensificação da vacina do Covid e influenza, porque eu estou tendo muita dificuldade. Então, você quer saber quais são as estratégias que os municípios estão utilizando para a vacinação Covid e influenza? Influenza, Porque vocês estão tendo dificuldade. Qual é o teu município, Márcia? Matarroma, Matarroma, aí. Mata Roma, certo. Então, assim, se algum município aqui tem uma estratégia exitosa que tem realizado no seu município a respeito da vacinação Covid e influenza e quiser compartilhar aqui conosco, eu estou pedindo aqui que você possa compartilhar. Tem algum município? Eu não sei se Tasso Fragoso está aqui, que tem uma Estou experiência aqui, bem legal. Alice. Pronto, fala aí, amiga, da tua experiência exitosa. Márcia, boa tarde, querida. Boa tarde a todos. Alice, boa tarde, querida. Olha, Tasso Fragoso, nós estamos, assim, até com um percentual muito bom de influenza, mas ainda além, né, do que a gente, do que a gente quer, porque está só 72, pouco por cento.
Mas, Márcia, a estratégia da influenza que eu mais bato na tecla e que você pode usar agora, que inclusive estamos já na semana, é da Bolsa Família, é do programa Bolsa Família, porque a condicionalidade já está sendo realizada. Então, é você sentar com seus agentes e lá na opção 9 de vacinação, você ver se de fato está sendo feito de forma correta, né? Marcar dias específicos para cada agente, para que ele possa ver se o público dele está comparecendo. E também, Márcia, nós temos a busca ativa, viu? Que a gente coloca a caixa na cabeça e vai na casa da criança ou do idoso para vacinar. As gestantes a gente pega mesmo na hora do pré-natal, né? Os professores a gente vai de escola em escola, mas o público do idoso, hiperdia, nas reuniões de hiperdia, nas reuniões do CRAS, nós estamos direto nessas reuniões para poder fazer a captação. Mas a busca ativa é a mais efetiva, você não vai se entristecer. Quanto à Covid, Márcia, a gente tem a questão da sensibilização com as médicas que fazem a puericulturas e os enfermeiros, mas nós temos uma lei também, que é a Lei Municipal de 2019, que é a obrigatoriedade da apresentação de uma declaração que é emitida pela sala de vacinas quando a criança está com a caderneta atualizada. Então, se a criança não está com a caderneta atualizada, no caso da Covid, né, que está agora da criança de 6 meses a menores de 5 anos, você vai ter uma boa aceitação, tá bom? Porque ela só vai receber se tiver, de fato, com a caderneta atualizada. Se não, aí você toma as medidas, no caso, com o Conselho Tutelar, Procuradoria do município. Inclusive, a gente já está fazendo esse trabalho e agora, terça-feira, a gente vai ter uma reunião na creche com os pais falando sobre isso, viu? Questão de sensibilizar e dar obrigação, né? E como se diz, eles têm que ir, o ECA, né? Tem o ECA, gente, eu falo demais, se a Alice me deu a oportunidade. Eu Não falo tá muito. ótimo. Mas é isso, sabe? Eu acho que você tem que usar todas as estratégias, participar das reuniões mensais com seus agentes, né? Com os enfermeiros e levar o percentual, fazer a busca pelo PEC, né? O levantamento de crianças e idosos que você tem e sentar em frente mesmo ao computador e fazer pessoa por pessoa, área por área. É isso. É um trabalho árduo, mas é compensador, viu? Muito Boa tarde. obrigada. Obrigada, viu, Flávia? Eu sei, a Cheiro. gente tem acompanhado esta movimentação que Tasso Fragoso tem feito, principalmente relacionado às crianças, né, menores de 5 anos de idade. E com a lei municipal, isso tem dado um respaldo, principalmente para as equipes, né, inclusive a coordenação. Então, eu penso que nos bastidores, os municípios eles poderiam, né, estar entrando em contato para saber como essas experiências, assim como os estados fazem, né, a respeito das estratégias que têm sido muito exitosas. A gente conversa entre a gente busca se apoiar, né? Então, acho que da mesma forma, mediante ao relato da Flávia, os municípios que quiserem conhecer mais essa estratégia, eu acredito que pode sim estar entrando em contato com ela para poder saber o caminho, né? A gente mostrar o caminho das pedras. Estou à Eu acho que aí vem a Isabel aqui, a Josilene. Isabel. Oi, boa tarde. Boa tarde, pode falar. Pegando o gancho aí da colega, na questão da busca ativa, aqui no meu município, eu tenho bastante dificuldade relacionada ao PEC, questão da busca ativa, devido, quando eu vou puxar os relatórios da busca ativa, dá muita criança que já está ok na carteira física, já está vacinada e tudo,
mas aparece lá como se não estivesse. Aí a gente perde muito tempo procurando a criança que já está ok, e às vezes tem outras que não estão ok, que não estão lá no PEC. Não, não. O PEC, ele vai te direcionar só para a questão de quantidade de crianças naquela faixa etária. Porque o PEC, ele não te dá isso mesmo, ele não te dá a busca ativa, ele vai te passar todas as vacinas, como se tivesse, de fato, não tivesse vacinado. Mas você tem que fazer, eu faço o levantamento, sabe, colega? De quantas crianças eu tenho de tal faixa etária naquela área, naquela UBS, para eu direcionar com os agentes daquela UBS. Por exemplo, eu tenho 40 crianças de 6 meses a menor de 1 ano. Então, naquela UBS, então eu vou sentar e vou direcionar para aquelas crianças, entendeu? Mas o PEC, de fato, infelizmente, ele não nos dá essa opção ainda de busca ativa na vacinação, principalmente de faltosos, né? Gente, deixa eu só dar uma dica para vocês que eu faço aqui no meu município e tem dado bastante certo. Eu tiro uma vez na semana e sento com cada unidade, pego a CS. E eu vou para o sistema, porque como a colega falou, o PEC ele não vai te dar nominal, ele só vai te dar quantitativo. Então, eu sento com cada CS daquelas faixas etárias e vou olhando paciente por paciente, entendeu? Então, eu vou vendo quem está ok, quem é que falta, quem é que não falta, quem é que está atrasado. Outro recurso também que eu utilizo é o antigo Previne, né? O Impulso Gov, que ele te dava aquela relação dentro daquele quadrimestre e todas as crianças menores de 1 ano, né? Que tu tinha a alcançar. Então, aí ele te dá nome de mãe, ele te diz quem é o acesso, ele te dá cartão do SUS ou CPF. E aí eu junto esses Perdão, indicadores. desculpa eu interromper, mas isso é relacionado à busca ativa de vacinação que vocês estão falando? É, O PEC, exatamente. ele dá a lista nominal aqui no município de Satubinha, inclusive eu faço isso. Quando eu percebo que, Justamente, por só que exemplo, não é eu atualizado. vejo uma cobertura baixa e eu sei que essa cobertura não, de fato não está, provavelmente seja erro no registro ou falta de registro, eu vou lá no PEC, eu consigo puxar a lista nominal, eu puxo tanto em PDF quanto no Excel. No Excel eu consigo fazer os filtros e deixar só o que eu quero. E no PEC eu pego o bruto, né? E eu consigo puxar a lista nominal por ACS, por estratégia. Se eu quiser puxar só de uma ACS, eu consigo puxar isso. Eu vou lá em acompanhamentos e busca ativa de vacinação. Se é uma coisa que eu não quero relacionada à vacinação, se é um público geral, eu vou em condição de saúde e marco lá a condição geral e vou só filtrar, por exemplo, a faixa etária específica que eu quero. Por exemplo, aqui a gente tem um pacto com o selo Unicef, a gente precisa rastrear determinada faixa etária. Eu vou lá, eu rastreio em dias, eu rastreio em meses e eu rastreio em anos. E eu tenho essa relação nominal com nome, CPF, nome da mãe, tudo que eu preciso para ir atrás dessa criança. Até o contato eu consigo do responsável nessa ficha, nessa lista que eu consigo puxar pelo PEC. Muito bem, perfeito. Tá vendo como a gente consegue se ajudar? Então, eu acredito, até lá no chat estão colocando alguns prints também para orientar. É isso, eu acho que nós podemos sim nos ajudar, né? Nos apoiar. Giovanni, obrigada, meninas, pelas informações. Giovanni? Boa tarde. Pessoal, só compartilhando a situação da transcrição, né, que se torna importante nessa situação aí, que a gente faz a busca ativa, e aí muitas vezes fica lá pendente, a gente faz essa transcrição e acaba resolvendo, né? É um passo também que ajuda bastante, né, nesses casos, né? De crianças pendentes, aqui no nosso município a gente encontra muito isso. Muitas crianças pendentes aparecem no sistema, mas a realidade é outra. Essa criança ela tomou as vacinas. A gente faz essa transcrição e vem ajudado bastante.
A transcrição é maravilhosa, mas sabe qual é o problema que eu acho da transcrição? Sempre quando tem uma atualização, algumas vacinas nos fogem, mas é muito importante mesmo, de fato nos ajuda demais. Gente, e é sempre bom ficar atento, porque quando faz transcrição de caderneta, é sempre bom olhar no CPNI, porque às vezes não está no PEC, mas está no CPNI, para não acontecer de dar duplicidade, entendeu? Então, sempre é bom olhar nos dois sistemas. Sim, é muito importante, realmente, porque, vamos supor, se a criança foi vacinada em outra cidade, né? Porque geralmente a gente utiliza o PEC via link direcionado para um município, né? E aí vai que se a criança vacinou em outro município, não vai aparecer no mesmo sistema do PEC do município, né? Mas vai aparecer na base, que é no CPNI. Aí, justamente, a gente realmente precisa fazer essa busca lá no CPNI para analisar e ver se essa vacina está lá. Isso, sempre ficar atento a essa questão, meninas, para não dar duplicidade. Nossa, Silvio está amando aqui a discussão, viu? A gente está muito orgulhosos aí de vocês. É isso. Obrigada, porque vocês estão mesmo afinados, né, no que se diz respeito ao sistema. A gente vai até estar já percebendo, né, as pessoas que estão bem interagindo a respeito do sistema, até para nos apoiar também em relação à própria regional, né, que vocês compõem para poder estar ajudando, né, nas dificuldades, né, dos demais colegas. Pessoal, acho que é isso. Tem alguém mais? É Isabel que está falando? Quem está falando? Alice, tem Neilde. Minha internet falhou de novo. Com relação ao registro da vacina que a colega falou, e aí falhou, eu não entendi o que ela disse para me ver se é o mesmo raciocínio meu. Se caso eu encontrar uma criança ou uma adolescente com a dose registrada na caderneta e eu olhar nos dois sistemas, tanto no meu PEC quanto no CPNI, eu não encontrar essa dose, eu posso fazer a transcrição? Sim, colega, pode. Se você olhar nos dois sistemas, tem na caderneta, mas você olhou no PEC, não tem registro no CPNI, você pode fazer a transcrição. Aí É você por tem isso que que é bom escolher você só. ficar atento nos dois sistemas. Isso, tu Viu? só tem que escolher qual Obrigada. o sistema que tu trabalha, se tu vai fazer a Isso. transcrição pelo CPNI ou pelo PEC. É o que você utiliza, Não, tá? eu trabalho com PEC, meu bem. Eu só queria saber se eu estava fazendo correto. Uhum. Ok. Obrigada. Alguém mais? Podemos encerrar? Então, pessoal, só Alice, deixa. Oi, é pode uma falar. pergunta, não é nem sobre relacionada à reunião, é sobre o CPNI, porque depois que falaram sobre a atualização 2.0, nós não conseguimos mais acesso ao CPNI aqui no município. Tu faz o seguinte, colega, reinicia teu computador, que foi o que eu fiz hoje, eu consegui trabalhar nele. Tu reinicia e em vez de tu entra pela tua conta Gov, entra pelo Google mesmo, bota CPNI Covid e tu entra pelo Google. Eu estou trabalhando com ele agora aqui, eu estou até com ele aberto no sistema. Ou pode mudar de Ou navegador também, que pode Isso, que tu dá certo. muda de navegador, era isso que eu estava querendo te dizer. Muda Navegador de dá certo. navegador e entra pela tua conta Gov. Isso. E eu fiz isso, eu não entrei pelo que dá, né, do autenticador, eu entrei direto pela minha conta Gov e mudei de navegador. 75,28. Quanto que a gente vai ser? Pessoal, boa tarde. Sobre essa atualização, né, do CPNI, né, de 2.0. A gente sabe que toda versão, né, que é disponibilizada, principalmente quando é em relação à SUS, ou vem com, além de vir os ajustes e correções, sempre vem um probleminha, né? O CPNI não é diferente. E essa atualização,
caso não tenha ainda mudado no site, no caso, lá na página que vocês acessam, né? É sempre bom utilizar aquele atalho, né, no teclado, Ctrl mais F5, que ele já recarrega, né? Eu até já fiz uns testes aqui. No primeiro momento, realmente estava com uma lentidão, estava aparecendo uma página em branco, mas logo em seguida ele normalizou. Então, o que os colegas já andaram falando aqui na web, né? Vocês atentem para essas, né, dicas, né? Mudar de navegador, né? Limpar os cookies, né? O cache, né? Lá no navegador vocês vão conseguir acessar, né? Essa versão. Porque essa nova versão veio mais foi com ajustes e correções. Não veio muita novidade, não, no CPNI. Porque eles estão liberados. É isso. E Alice, Fala com- e Alice. Quer encerrar, não? Alô? Oi, pode falar. E Alice, só uma assim, eu acho que é uma dúvida, eu não sei nem o que que é, mas assim, eu precisava aqui falar com você para assim, tipo assim, esclarecer uma situação que vem acontecendo em relação às nossas gestantes que foram vacinadas quando nós iniciamos a vacinação de influenza. Só que ela não contabiliza lá para gente como cobertura, entendeu? As gestantes. A nossa aparece zerado. Zerado. Eu tenho todos os cadastros das minhas gestantes, desde quando iniciou a vacinação de influenza. Tenho todos separados aqui. Eu tenho o quantitativo que foram realizados, mas na hora que a gente abre o sistema, tá lá, zerado. Até mandei agora há pouco, para mim, depois dessa reunião, eu disse, eu vou já ver no sistema. Olhei, tá aí, aparece de criança, aparece do idoso, aparece entendeu? Mas da gestante não aparece. Tá zerado. Voltando aqui, pessoal, sobre essa questão das doses, né? Que são informadas tanto no CPNI como no SUS. A gente ainda está com aquele problema de doses represadas, né? Principalmente gestante, né? Por N motivos, né? Que a gente sempre está compartilhando nos grupos, né? E estão sendo ajustados de forma assim gradativa, né? De médio e longo prazo. Então, o que a gente tem de informação hoje, para vocês terem uma ideia do que o município está realizando, é só de doses aplicadas. Se a gente for para ir para cobertura, realmente vai estar lá embaixo e muito fora da realidade do município. Então, são questões assim técnicas que o DataSUS, né, o PNI estão tentando resolver. Então, em algum momento, talvez até outubro, já esteja solucionado nessa questão de represamento de doses, né, por questões técnicas de CNES, Cartão Nacional do SUS, ou algum bug lá do sistema, né, da RNDS. Então a gente tem que aguardar, ter mais, né, mais um pouquinho de paciência e continuar registrando, né, mantendo os sistemas atualizados, né, que eles estão fazendo essas melhorias. É porque eu estou reivindicando sobre as nossas doses, não parece de gestante, né? É colocado tudinho Não é no... só aqui no estado, é o Brasil todo, né, que está com esse problema, viu? Desde o início da vacinação da influenza, né? Mas se vocês forem verificar lá no relatório de gestão do CPNI de forma nominal, ou no relatório de doses aplicadas do Demas Localiza SUS, vocês vão ver essas doses, né? Não vai estar no painel de cobertura. Olha essa. Onde é, Silvia? Repete bem aí, por favor. Lá no CPNI tem um relatório chamado gestão, né? Doses individualizadas. Lá você vai ver de forma nominal tudo que foi registrado, né? De gestante. Você vai definir a vacina, né? O período da vacinação. Aí ele vai emitir vai gerar uma planilha, né? Com todas as informações da vacina que você selecionou. E lá no Localiza, lá onde a gente acompanha, né? As coberturas de menor de ano em um ano, as campanhas, lá tem a opção de doses aplicadas. Também a gente consegue visualizar. E não assim no painel da campanha influenza em si. Realmente lá a gente vai estar com a informação zerada. Então, em doses aplicadas, que você consegue visualizar todas as vacinas no calendário, a gente consegue ver essa informação. Mas é só no acesso do Mas nesse gestor caso, ou Silvia, a gente, do... a O gente Localiza, vocês sabem precisa que da é um cobertura. sistema aberto, né? Não precisa de login. Já o CPNI, vocês têm que ter acesso, né? No Isso, perfil mesmo de gestor municipal. certo, está bom. Nesse caso, Silvia, a gente é cobrado também pela cobertura, que a gente está vacinando, está colocando no sistema.
e não está aparecendo na cobertura e fica difícil. Realmente a gente tem que ter um pouco de Silvio, paciência até normalizar. A gente sabe que as coberturas realmente estão com delay de 2 meses, a gente só tem informação acumulada até junho. Pois é, Silvio, pessoal. essa cobertura, então, querido, que nós temos, ela pode ser melhor do que a realidade nossa hoje, porque Com a gente tem certeza, a a gente não tem consciência de informação de vacinação. agosto ainda, né? Que foi o período Né? das intensificações, quando chega, ou Uhum, até outubro a gente vai ter informação até julho, né? Do acumulado. uhum. Então, com certeza, muitas informações vão estar bem melhores a partir do mês seguinte, né? Em diante. Não se Ô, preocupem, glória! viu? Ô, Pode glória! contar a partir Uhum. do dia 1º em diante, vai ter mais informações no sistema para a gente estar, né, Vai ser ótimo, avaliando. porque Pois é. aqui na minha cidade também está acontecendo esse probleminha. Aliás, igual você relatou, em todas as cidades, né? É geral, Sim, né? é geral, é geral. Então, vamos aguardar. Oi, Silvio. É. Pois é, pessoal, a gente precisa encerrar agora, né? Outro... Oi. Eu gostaria de saber se essa Oi, questão pessoal. Então, o que a gente vai ficar como encaminhamento é só o encaminhamento para vocês, o envio para vocês do guia ou do Ministério da Saúde relacionado à estratégia de atualização. Tá certo? Muito obrigada pela participação de todos. Qualquer coisa, a gente está à disposição de vocês. Boa tarde, pessoal. Bom final de semana.